relação à alimentação do bebê, né, a gente chama de alimentação complementar. Essa alimentação ela deve ser introduzida a partir do 6º mês. Por quê? Até o 6º mês, o ideal é que o bebê ele tenha apenas o leite materno com ele, né? Ele não tenha nem chá, nem água, ele não precisa, ele só precisa do leite materno. Tem os casos, né, que precisa introduzir a fórmula, mas são casos específicos e aí as orientações são específicas. Mas o ideal é que o bebê receba até os 6 meses o leite materno apenas. A partir dos 6 meses, vai ter então a alimentação complementar. Por quê? A mãe não precisa parar de dar o leite materno, ela continua dando leite materno, além disso vai introduzir os alimentos, tá? Então, a gente vai começar devagar, com pequenas porções. Geralmente os 6 meses eles comem porções menores, porque eles estão conhecendo os alimentos, então não precisa ficar tão preocupada, né, com quantidade, porque ele está sendo suprido pelo leite materno e ele já está passando por uma transição para conhecer o alimento, tá? Lembrar sempre, o alimento, a introdução alimentar, o alimento é amassado, não é peneirado e não é batido, tá? A gente vai pegar então, vai cozinhar bem o alimento e vai amassar para introduzir esse alimento para o bebê. Tá bom? Lembrar sempre de dar vários tipos de alimentos diferentes. Não todo dia vou dar batata, cenoura e carne moída ou franguinho desfiado. Não. O ideal é a gente variar para que essa criança ela conheça vários alimentos diferentes e dessa forma ela consiga apreciar e conhecendo ela vai gostar. Né? Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, de outros legumes que a gente não gosta ou que a gente não tem tanto contato, mas esse é a principal hora, o principal momento para a introdução e para mostrar esse alimento para essa criança. Então, ovo, carnes, já é nesse momento que introduz. Sempre tudo bem amassadinho, a carne, né, bem picadinha, miudinha, o ovo também tem que ser tudo bem picadinho, tá bom? E lembrar sempre que na hora de oferecer para essa criança, eu não vou misturar tudo. Não vou misturar a batata, a cenoura e a carne tudo junto, não. Eu vou pôr no pratinho em locais separados, porque eu vou oferecer para essa criança em momentos diferentes. Então, eu vou pôr a batata num cantinho, a cenoura no outro, a carninha no outro, né? E se eu ainda colocar um feijão bem amassadinho no outro. E eu vou oferecer em um momento a batata, no outro momento a cenoura, no outro momento a carne, no outro momento o feijão. Porque dessa forma ela consegue conhecer todos os alimentos. Se eu ofereço tudo misturado, o sabor da batata sobressai e essa criança não vai conhecer outros alimentos, ela vai só conhecer a batata. E aí é onde é difícil, mas comia cenoura quando era criança, comia beterraba e agora não come mais. É porque a batata ela sobressai para todos os alimentos. Então, acaba que a criança vai gostar mais da batata porque é o que ela mais lembra, tá? Então, o ideal é sempre estar diversificando uma alimentação variada. Quando eu começo a oferecer essa alimentação para a criança, o ideal é oferecer também água, porque tá dando fibra, tá dando outros nutrientes, né? Principalmente a fibra. Então, para ajudar no funcionamento do intestino, o ideal é fornecer água também. Sempre com acompanhamento pediátrico, se possível nutricional também, tá? Lembrar que a gente está sempre nos postinhos para poder ajudar nessa questão, né? É só pedir pro doutor encaminhar pra gente, que a gente faz esse trabalho junto com vocês, eu e as outras nutricionistas. E lembrar também que não é porque eu ofereci uma vez esse alimento para a criança e ela não aceitou, que ela não gosta. Então, por exemplo, se eu oferecer a couve bem picadinha, bem cozidinha e ela não aceitou, eu não vou oferecer mais. Não, a gente tem que oferecer com frequência, né? Porque para a criança falar que ela não gosta, no mínimo que ela tem que ter experimentado são 10 vezes. Então, muitas pessoas às vezes cansam, né, de oferecer. Só que é nesse momento de oferecer, de mostrar que essa criança vai acostumar com o sabor e vai aprender a gostar do alimento. Nos 6 meses, né, primeira introdução, o ideal é começar com uma papa, né, que da preferência, né, da família,
mas pode já passar para umas 3 papas por dia. Então a papa de fruta que a gente fala no meio da manhã, que é a fruta raspadinha ou amassadinha, a papa salgada no almoço. Na verdade, a gente fala papa salgada, mas de sal ela não tem nada, nem precisa colocar sal nessas papas, porque as crianças elas não conhecem o sabor do sal. Se a gente coloca, o sal também sobressai e ela aprende a comer só coisas com sal e deixa de comer, por exemplo, a batata, ou a cenoura ou o chuchu sem o tempero do sal, que não é ideal nessa fase da vida delas, tá? Então o ideal é só o legume cozidinho mesmo e bem amassadinho. E aí pode dar uma papa de fruta no meio da tarde ou uma papa salgada à noite. E eu vou aumentando gradualmente até essa criança ter as refeições iguais às da família. Então eu começo aos 6 meses com essa papinha amassadinha e vou passando lá para os 8 meses, eu começo a deixar pedacinhos pequenos para ela ir aprendendo. E aí até aumentando o tamanho desses pedaços até a alimentação da família, que vai ser aproximadamente 1 ano. Quando ela completar 1 ano, ela já vai poder comer junto com a família, tá? Só lembrando, gente, tem que ter a supervisão, não adianta dar a papa e fazer outra coisa. A gente tem que estar ali olhando, cuidando, para poder analisar e ver como que eles estão reagindo, tá? Até os 2 anos não é indicado açúcar, sal, café, bala, doce, nada desses industrializados, refrigerante, suco em pó, nada disso, miojo, porque são alimentos industrializados que são ricos em sal, açúcar, gordura e não traz nada de bom para essa criança. Então, assim, se a gente consegue até os 2 anos a alimentação mais básica possível, mais natural possível, essa criança vai crescer mais saudável e vai conseguir um melhor desenvolvimento, um melhor crescimento. E além disso, ela vai ser um adulto, um jovem que consegue comer uma alimentação saudável da melhor forma, tá? O que vai fazer com que ela sempre tenha uma saúde muito boa e até assim consiga lidar melhor com qualquer doença que possa cometê-la.